Olá, meu nome é Roberto Palmieri, eu sou do Instituto Ecos Brasil, gestor do programa Peruaçu, Parque Nacional Cavernas Peruaçu, pelo norte de Minas Gerais. E hoje tenho o prazer de receber um casal, Letícia e Denis, que estão há já algum bom tempo rodando os parques do Brasil, já são 49 parques visitados dos 75, e nós tivemos o prazer de recebê-los no Parque Nacional Cavernas Peruaçu. Obrigado por ter esse momento com a gente. A gente queria ouvir um pouco de vocês, se apresentem e conte um pouquinho desse giro que estão fazendo pelo Brasil, pelos parques. Obrigado, o prazer estar aqui. Eu sou o Denis, eu sou paulistano, economista, eu tenho 44 anos, eu era bancário até 2 anos atrás. Essa Letícia é minha esposa, paulistana também, 39 anos. Ela já colocou um ano a mais, hein? Desculpa, já tô ajustando o meu também, já ajustei os dois. Há 2 anos a gente partiu numa expedição por todos os parques nacionais brasileiros. Eram 74. Agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2023, foi criado o 75º Parque Nacional Brasileiro, o Parque Nacional da Serra do Teixeira. Então, nossa meta vai sendo aumentada, mas a gente vai cumprir, a gente vai visitar. E a gente, então, está visitando, a gente já visitou 49 dos 75, agora, parques nacionais. E a gente tem mais, então, 25 para serem visitados. A gente morava num trailer até agora e a gente se mudou para um carro-casa, um carro que a gente tem uma barraca de teto, né? E aí, então, a gente vai circular agora com ele. E o nosso objetivo é que todas as pessoas conheçam e se apaixonem como a gente se apaixonou e conservem as unidades de conservação como os parques nacionais, que a gente acredita que deveria ser orgulho, né, de todos os brasileiros. O que a gente tem aqui de natureza não existe em lugar nenhum, então a gente é realmente muito fã. E agora, né, depois de 49 já visitados, acho que a gente tem um pouco de credibilidade para dizer são todos incríveis, e eu não tenho dúvidas que os próximos 25 vão ser igualmente maravilhosos. Olha, fantástico. E isso a gente compartilha com vocês. Eu, como pessoa, cidadão, de ter um carinho por cada área protegida do Brasil, por cada parque. E é um patrimônio nosso, né? Algo que muitas vezes a gente aproveita pouco, né? Então, quem está nos ouvindo aqui, procure se informar. Às vezes tem um parque próximo de você, que pode ser um local que você possa usufruir, se beneficiar e contribuir também com esse parque, né? Um espaço que precisa colaboração. E, nesse sentido, o Instituto Ecos, ele adotou um dos parques, né? O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, para trabalhar e contribuir. Vocês estiveram lá com a gente. Conta um pouquinho o que vocês viram lá no parque. E o que é diferente? Veja, o Denis e Letícia, pessoal, eles foram já 49 parques, quase todos da região sul, todos da região sudeste, faltam os 2 da centro-oeste, me parece, 2 do nordeste, e daí agora a Amazônia. Então é bacana contar o que vocês viram de diferente, como cada parque tem seu atrativo, vale a pena. Esse é um sonho de muitas pessoas, quando a gente conta de vocês, vão falar, esse é o meu sonho também, né? Então, outros também que se inspirem. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês do Peruaçu. O que vocês viram? O que chama a atenção? O que é uma referência para inspirar outros parques também? O Ecos trabalha lá desde 2001, né? Em 2003 que formalizou já um trabalho mais forte, a gente tem esse compromisso, mas contar um pouquinho, compartilhar aí com todos. Todos os parques, a gente brinca, né? Todos os parques têm a sua personalidade, a sua singularidade, e é um pouco o nosso desejo, né? Encontrar essa personalidade, entender qual que vai ser a relação que a gente cria com cada um deles, e a relação que a gente criou com o Peruaçu foi muito especial, né? Porque é um parque, assim, uau! Para começar. A questão da grandiosidade mesmo do parque. Acho que são muitas questões, vou dar o start aqui, mas para mim uma coisa que ficou muito forte foi o aspecto da grandiosidade, né? A gente via fotos, a gente tinha referências de alguma forma do que seria o Peruaçu, mas uma vez que a gente está lá, é tão magnânimo mesmo, e em termos não só da vegetação, das pinturas rupestres, mas da enormidade das cavernas, né? São cavernas assim que
fazem você se sentir minúsculo e ao mesmo tempo integrado, né, dentro daquele lugar, porque tem todo o jogo de cores com as clarabóias, que a pluralidade das cavernas, né, algumas mais escuras completamente, outras com uma clarabóia que vai fazendo um jogo de luz e sombra que muda ao longo do dia, né? Então, um parque que pode ser visitado e revisitado, na minha opinião, várias vezes, porque a iluminação vai ser tão especial e tão peculiar e tão única, né? Do momento que você está visitando, que torna o parque algo como um destino a ser repetido, né? Então, isso foi muito... Vou deixar você falar um pouco, porque eu tenho ainda mais várias ideias, mas vai Nossa, lá. tem muita coisa para falar. Acho que um dos principais pontos é que é um parque muito profundo, né? Tanto no sentido físico quanto no sentido interno para quem visita. Então, ele é profundo porque você vai entrando nele, você vai como entrando no meio da terra, né? Seja quando você está dentro da caverna, ou quando você está fora, né? Porque ali vai ter os vales onde já foi caverna, tudo escavado pelo Rio Peruaçu, aquilo já caiu o teto, e você está ali no meio, né? Você se sente mesmo dentro da terra. Isso é muito interessante, essa profundidade. Essa profundidade é a profundidade de enxergar, como a Letícia falou, né? As clarabóias, você enxerga o fim daquela caverna, uma coisa bem para olho nu mesmo. Tirar a foto você não consegue ver, porque fica chapado, né? Quando você está lá, você consegue ver essa profundidade. Então, outra questão da profundidade consigo mesmo, porque ali, além das cavernas, tem toda a conexão que a gente faz com as pinturas rupestres, ou seja, com nós humanos, há 4, 6 mil anos atrás, né? Que a gente tem um monte de incógnitas, né? Por que aquelas pessoas faziam as pinturas, como é que faziam? Algumas coisas já estão estudadas e avaliadas com hipóteses, outras a gente não vai saber, porque essas pessoas não estão aqui para contar a história, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é essa questão de você entrar nas cavernas e você ir acostumando o seu olhar de acordo com a luminosidade, ou não acostumar. Então, por exemplo, aí já vou dar um spoiler, né? Lá na Lapa Bonita, você vai até o fundo dela, e aí você apaga a sua lanterna e você fica esperando o seu olho acostumar. E o seu olho nunca vai acostumar, porque não tem, ela é afótica, né? Que foi o nome que a gente aprendeu, não tem luz. Então, você, depois de 20 minutos, que geralmente a gente também aprendeu, que é o tempo em que os olhos levam para se acostumar uma claridade menor, como tem ali na Lapa do Rezar, né, que você depois começa a enxergar onde você não enxergava, né, por conta da luminosidade. Lá na Lapa Bonita, você pode fazer assim na sua frente e você não enxerga. E o brilhante disso é que não tem nada que você possa fazer para registrar a falta de luz e o silêncio. Porque estamos nós dois ali, né, com o guia, ou com a guia que nos acompanhou, por exemplo, e eu comento assim, nossa, que silêncio, eu acabei com a experiência, né? Eu falei e acabei com a experiência. Ou se eu vou pegar meu celular para registrar o escuro, eu vou acabar com o escuro. Então, assim, não tem coisa que você possa fazer a não ser curtir. Parar lá e falar, cara, eu vou curtir o silêncio, eu vou curtir a falta de luz, porque isso eu só posso fazer aqui. É uma característica até muito meditativa, né, desse parque, no sentido de você, como o Denis comentou, né, a única coisa que tem para fazer é estar lá, né, essa ideia de você estar vivendo a experiência é em si um hábito altamente meditativo, né? E aí você cria nas cavernas tanto a questão da escuridão, que eu acho que são poucas as experiências, ou fazia muito, muito tempo que eu não me lembrava de ter um registro de estar num lugar onde não tinha nenhuma luz, né? Hoje a gente está acostumado com muitos estímulos visuais o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente acaba deixando os músculos do rosto mesmo de uma forma que só quando a gente estava lá na caverna, num ambiente completamente afótico, eu fui sentindo um relaxamento de lugares do meu rosto que eu nem sabia que estavam tensos, né? Porque você tá ali tão automático, né, no estímulo visual, teve isso que foi muito especial, e realmente a questão do silêncio.
o momento, né, da caverna, enfim, aqui pensando até num quesito simbólico mesmo, né, no meu lado bem da psicóloga agora, tem esse convite, né, a introspecção, e o que o Denis falou é um convite, né, o parque nos chamou muito para uma introspecção, para um estado mais meditativo e, além disso, um estado de comunhão mesmo com aquele todo. Então, foi muito especial. Nossa, que interessantíssimo ouvir. Outra coisa que o Peruaçu tem, o próprio nome, né? Peruaçu vem de Peru, cavidade, caverna, açu, grande, né? Grandes cavidades. Uma das cavidades, por exemplo, o janelão, são 100 metros de altura. 100 metros de altura, quando eu tento contar para as pessoas, eu falo, imagina um prédio de 30 andares. É isso. E também é uma sensação que é outra experiência que não dá para transmitir por foto, por vídeo, né? A percepção desse espaço, do som, achei super fantástico, Letícia, você contando, né, sobre a iluminação. Uma vez eu encontrei um pessoal que gosta de tirar foto, ele foi 3 vezes no janelão. Por acaso, nossa, mas 3 em horários diferentes. Ele falou, é outra caverna a cada momento, né? Outra Então, caverna. essa magia que tem ali, né? É incrível mesmo e tem que ser experimentada, né? Tem que estar ali, né? Não dá para tentar reproduzir olhando um vídeo, uma foto, né? Tentar imaginar, não, é vivencial mesmo, né? Essa imersão. A reprodução vai ser maravilhosa também, né? Porque o parque tem isso, a foto vai sair maravilhosa, porque ele é Exatamente. tão lindo, né? Em todos os ângulos, mas realmente só estando lá para você ter essa completude, né? Por melhor que seja o fotógrafo, o videomaker, enfim, por mais que a gente se esforce, né, para fazer assim, ele tem todas essas camadas que realmente torna impossível você passar só pela imagem. É um parque que te convida mesmo a viver a experiência. E parabéns pelo que vocês já postaram no Instagram de vocês, né? O Entre Parques BR. Pessoal, quem estiver assistindo aqui, entre. Porque vocês foram fazer um trabalho bem minucioso, né? Em cada caverna, contando de cada experiência. Adorei, tentando transmitir um pouco disso. Aproveitem lá, pessoal. E Denis e Letícia, eu queria ouvir agora um pouco de vocês, né? Assim, bom, é incrível esse local, mas é importante também que ele seja acessível às pessoas, né? Que permita as pessoas irem. Eles contassem um pouquinho disso, né? E ali, naquela região, então a gente, né, tem essa parceria, o Instituto Ecos, junto com o ICMBio, vem contando com várias colaborações e várias as pessoas que fazem doações individuais, empresas. E a gente teve agora a felicidade, inclusive, de uma empresa aí, queria contar, agradecer aí de vocês fazer essa conexão de uma empresa, né, se interessar junto com vocês e vocês direcionarem esse recurso ao Fundo Peruaçu. Mas conta um pouquinho para nós, um pouquinho desse arranjo que vocês viram ali, né, do papel de uma organização sem fins lucrativos, né, o Ecosel, o OCIP, empresas privadas e as pessoas colaborando para a gestão do parque. O parque é público, mas o poder público não dá conta sozinho, os desafios são muito grandes, né, o trabalho é enorme. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês viram lá, vocês acham que é uma boa referência ali de gestão, e essa gestão trazendo a sociedade, né? Isso é constitucional, o nosso dever de contribuir com a proteção do meio ambiente. Olha, uma coisa, Roberto, que a gente vê, antes de até falar do Peruaçu, mas que a gente vê que faz diferença em todos os parques é quando a sociedade civil está próxima e está engajada, né? Infelizmente, a gente não tem servidores no ICMBio suficientes para tocar as unidades de conservação, né? A gente tem que sim cobrar, levantar a mão, a gente tem que, enfim, fazer o nosso papel, né, junto ao governo, mas a gente sabe que não dá para a gente ficar esperando, né? Então, a sociedade civil precisa sim se apropriar, né, em vários níveis, de várias formas, e estar mais próximo. Então, sempre que está mais próximo a sociedade civil, o parque tem um uso público e tem um recurso, né, financeiro sendo trazido, bem-estar sendo trazido, uma conservação maiores, né? No caso do Cavernas do Peruaçu, a gente vê, então, essa aproximação da sociedade civil num nível acima, trazendo o Fundo do Peruaçu através do Instituto Ecos Brasil, né, que é uma coisa que a gente não tem uma referência no Brasil, pelo menos nos parques em que a gente passou, hoje a gente não tem uma referência, então para a gente se torna a referência, né? E você, até vou fazer o gancho que você falou de acessibilidade, né? Então, a primeira coisa, assim, chega no Peruaçu qualquer carro,
né? Tem parques em que as estradas são asfaltadas, em que as estradas são de terra e são boas, e estradas não tão boas ou que precisam de 4x4. Então, tem uma acessibilidade, qualquer carro chega, moto, bicicleta, dá para uma pessoa chegar, né, de várias formas, né? Lá dentro, as trilhas também estão todas super bem definidas, né? Com indicações, com degraus, além de que os guias estão super bem treinados e orientados, né? Não só para eles fazerem o trabalho, mas para orientar também os turistas que estão lá. Isso é um trabalho importante, difícil de ser feito, e conversando com o pessoal, a gente entendeu que eles conhecem não só lá, mas eles conhecem outras unidades de conservação. Então, eles tiveram a oportunidade de entender boas práticas de outros lugares e trazer para lá. Isso é muito rico, isso é muito importante, né? Então, a gente viu mesmo uma diferença e uma diferença e uma implementação maravilhosa com relação às trilhas, com relação às indicações, né? Então, e também tem trilhas que são mais fáceis para fazer, daí mesmo todas com boa infraestrutura, algumas são mais fáceis para fazer. Então, por exemplo, as nossas mães foram nos visitar justamente na Cavernas do Peruaçu, que a gente sabia que era um parque que ia ter uma boa infraestrutura. A gente fez quase todas as trilhas com elas, e teve, por exemplo, a trilha dos Arcos do André, que a gente sabia que era uma trilha mais difícil, né, para elas, e aí a gente foi sozinhos, por exemplo, mas isso é bom, né, não tira a acessibilidade do parque, né, muito pelo contrário, a gente vai avaliando e vai evoluindo, né, o parque, ele é vivo, né, vão sendo criados novos atrativos, então, a gente vê a parceria público-privada, as parcerias público-privadas, né, que existem com muito bons olhos, elas são necessárias, elas são importantes, né, e aqui no Peruaçu a gente vê mesmo como uma referência o que está sendo feito, e o que a gente já sabe que também está previsto para ser feito. Eu acho que quando a gente saiu, né, para a expedição, a gente ficou muito tocado, por exemplo, com a gente tinha uma preocupação muito grande a respeito da água, né? A gente falava, puxa, como que a gente vai conseguir encontrar água? A gente tem uma caixa d'água muito pequena. E a gente saía com aquela ideia de São Paulo, né? Somos ambos paulistanos, acostumados a receber a conta da Sabesp, e, bom, a água vem da Sabesp, né? Na nossa cabeça. Você liga a torneira, é ela que produz, entre aspas. E foi é óbvio que a gente sabia, né, que você tinha as nascentes, mas assim, foi ficando cada vez mais claro que as unidades de conservação, como os parques nacionais, são responsáveis pela conservação, né, pelo resguardo das nascentes, pelas fontes, né, das fontes hídricas que vão proporcionar a nossa sobrevivência, né? E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque muitas vezes, mesmo uma pessoa que não possa ou não queira, inclusive, ir até uma unidade de conservação, ir até um parque nacional, é importante que ela saiba que a vida dela está atrelada àquela unidade, né? Então, dando esse exemplo da água, que para a gente foi algo que ficou muito marcado, eu acho que tem esse lado de mostrar para a sociedade e, de alguma forma, tentar fazer com que todos não só se engajem, mas que se sintam pertencentes mesmo, né? Porque a sobrevivência de todos nós, né? Nós humanos e não humanos, né? Inclusive, está atrelada às unidades. Então, a gente fica pensando por esse lado, puxa, todo mundo precisa se envolver, porque, como a gente já falou, infelizmente, o governo não tem braço suficiente, não tem recurso suficiente, mas, por outro lado, hoje eu até penso, eu não sei nem se infelizmente, porque eu acho que tem um lado de responsabilidade muito forte da sociedade civil, e que, se o governo desse conta de tudo, talvez ficaria num lado um pouco mais paternalista, né? Assim, de você só receber alguma coisa e você não dar uma contribuição em retorno. É claro que cada um dentro da sua possibilidade, né? A gente sabe de todos os privilégios aqui, mas o meu ponto é que todos nós precisamos nos engajar nessa causa, cada um dentro da sua possibilidade. Então, a gente pensa muito nesse viés, e foi assim que a gente pensou em alinhavar, em costurar um pouco essa relação da marca, da Fjällräven, né, que
veio propor para a gente uma parceria. A gente foi convidado para ir fazer uma trilha num parque nacional lá na Suécia, né? A Fjällräven é uma marca sueca que tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E a gente percebeu a oportunidade de fazer essa ponte com uma instituição absolutamente brilhante e confiável, como o Instituto Ecos Brasil, que tem a expertise de atuar dentro de uma unidade de conservação, mas que também sofre com essa questão dos recursos, né? Porque a gente angariar esses recursos é sempre complicado, e a gente sabe hoje que fazer com que os recursos cheguem especificamente nos parques é ainda mais difícil, né? Muitas vezes o recurso chega e ele vai para um bolo e acaba não chegando nos parques. Então, a gente ficou quebrando a cabeça, bom, como é que a gente pode fazer para ajudar com que o recurso chegue especificamente nos parques? E, no caso, no Cavernas do Peroaçu. Olha, super obrigado, queria destacar isso. Alguns de vocês vão ver depois, hoje é Dia do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho de 2023, e coincidiu de lançar essa campanha ontem. Achei fantástico essa iniciativa da empresa, né? A forma que ela encontrou de poder colaborar. Claro, né? Ela afinada com esse princípio, para ela também é interessante esse aparecer no mercado, mas também fazer a sua parte, né? Então, essa contribuição é super legal. Muita gente assim fala assim, mas que valor que ajuda? Gente, assim, impressionante no Parque do Peroaçu, e não é só o Parque do Peroaçu, em qualquer parque do Brasil, às vezes faz falta ter R$ 100 pagar uma conta de água do escritório de CMBio. Eu falo assim, pô, meu governo não tem os R$ 100? Até tem, só que uma dificuldade, às vezes, de pagar. Um exemplo para dar para vocês, na sexta-feira nós pagamos um conserto de uma máquina de R$ 70, um conserto de uma máquina que eles tinham lá. É claro que também recursos maiores são importantes, por exemplo, para fazer as trilhas, né, as passarelas, os projetos. Às vezes é mais fácil, até para o governo viabilizar um recurso maior, é mais fácil o governo e, às vezes, uma empresa entrar com uma doação, comprar um veículo, investir num grande centro, mas essas miudezas, a manutenção do dia a dia do parque, pagar um serviço, né, de limpeza, a pintura, arrumar uma trilha, é fundamental e é o mais difícil. Então, eu comento isso porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu não consigo ajudar com muita coisa. Às vezes, pouca coisa que ajuda, e a doação de material, às vezes, entrar com mão de obra, não tenho dinheiro, pô, seja voluntário num parque, sabe? Leve os filhos, crie esse laço com as nossas áreas protegidas, sabe? É algo muito especial. São áreas públicas, né? Algumas não têm nenhum custo, o Parque Cavernas do Peroaçu não tem custo de ingresso, tem um custo com os guias, mas até os guias, olha que bacana, os guias eles são voluntários para aquelas pessoas que não podem pagar. Então, aquelas pessoas podem pagar, pagam pelo trabalho deles, e eles também recebem por escolas públicas, né, de alunos de escolas públicas, outras pessoas que não têm condições de pagar. A gente fez um trabalho com pessoas com deficiência também, que tinham já limitações de recursos, e estão guiando para dizer o seguinte, a generosidade, né, e a participação são das pessoas locais, os próprios condutores, as pessoas que estão visitando, de alguma forma, contribuir. Então, pequenas contribuições ajudam. E essa parceria, a gente vai abrir uma nova trilha, e já está sendo estruturada para oferecer mais opções, né? Então, lá no Peroaçu, em breve a gente está trabalhando para ter agora trilha noturna, mais uma opção, numa região do sertão, que o céu é espetacular. Então, teve a experiência vivencial dentro da caverna, tem uma experiência também de olhar para as estrelas, é maravilhoso. Ter um local para os Dois Pássaros também, que é uma outra trilha, Vale dos Sonhos, está sendo estruturada. E a gente também quer trabalhar, essa é um pouquinho mais elaborada, a Dolina dos Macacos, que é uma plataforma que já seja acessível a pessoas com deficiência. Esse é um desafio que para nós é muito importante, precisa da colaboração da iniciativa privada para acessibilidade e democratização. Acessibilidade tem a ver com um pouquinho que a gente já falou aqui, e lembrar que também se acessível a pessoas com deficiência visual, auditiva, física. E a gente já tem uma experiência no Peroaçu de levar todas essas pessoas com deficiência intelectual, que às vezes não precisa adequar o parque, precisa mexer na atitude das pessoas. Os condutores sabem lidar com uma pessoa com uma síndrome de Down, uma pessoa com autismo, que exige alguma atenção especial, pode exigir como uma criança exige, como um idoso exige, como uma pessoa mais hiperativa exige, mas é só saber lidar com isso.
e algumas adequações. E democratização é de tornar mais pessoas possam chegar até o parque, e às vezes é ter conhecimento, né? Às vezes a gente, essa live está sendo super legal com vocês, bater esse papo, para que chegue para as pessoas busquem esses parques próximos das suas casas, né, de onde residem, ou faça essa opção quando for escolher um local para viajar, prestigie os parques, isso é muito bacana. É legal você falar, né, Letícia? Às vezes até essa situação do Brasil de não ter tanto investimento força essa participação, e que é muito mais interessante. A gente pode trazer vários exemplos, né? Inclusive, o próprio Estados Unidos não tem mais recurso, mas eles têm muito voluntarismo, né? O voluntário, porque ele fala, esse parque é meu, eu quero, é o meu espaço, independente do recurso. Então, o recurso é uma parte, mas esse sentimento de pertencimento, a gente, né, queria reforçar essa mensagem que na fala de vocês aí nos inspira muito, de adotar, e não precisa visitar todos os parques como vocês, né? Mas também podem pensar nisso, mas que comece visitando alguns, né, da sua região, na sua cidade, no seu estado. Com certeza, até para trazer alguns dados, né, Roberto? Foi feito um estudo e que a cada R$ 1 investido em unidade de conservação reverte R$ 15 de volta para a sociedade, né? Também foi feito um estudo do Instituto Semeia junto com a BCG, em que eles avaliaram que tem um potencial de geração de 1 milhão de empregos em parques naturais, né, estaduais e nacionais, e isso gera 44 bilhões de PIB para o nosso país, né? Porque você traz o turismo, você traz, enfim, traz renda, traz educação, porque é isso, né? A gente estava falando sobre os guias. A nossa guia, por exemplo, ela foi se capacitar e ela foi fazer uma faculdade de biologia, né? Então, ela, enfim, subiu o patamar de educação, né? Então, isso vai trazer mais conhecimento para ela, mais conhecimento para quem está visitando, e aí isso é um ganha-ganha, né? Uma coisa assim, é um ciclo sem fim aqui, e como a Letícia estava falando, né? Mesmo quem não está lá do lado, ganha, porque a gente ganha com a conservação. A gente tem que lembrar que, assim, a gente tem os biomas, né, que são categorizações importantes que nós humanos fizemos com relação à natureza, mas a natureza é um contínuo, né? Então, se a gente tira a Amazônia, a gente não vai ter a evapotranspiração que vai fazer chover no Cerrado. Se não chove no Cerrado, a gente não tem as nascentes dos rios que chegam a grande parte da população na Mata Atlântica, né? Se também não vai ter os rios chegando na Mata Atlântica, a gente não tem os sedimentos sendo carregados até o mar, e a gente não tem vida marinha. Então, assim, e aí se não tem o mar, a gente não tem evaporação para chover na Amazônia. Então, assim, não tem por onde, né? Quem fizer alguma coisa por conservação em algum lugar do planeta vai ter feito alguma coisa por cada um de nós, né? Então, e o turismo é uma forma de trazer a conservação, porque uma outra coisa que a gente vê que é uma constante, Roberto, é o seguinte: aonde o turismo ele está acontecendo de uma forma ordenada, ele repele atividades ilegais. Então, muita gente provavelmente não sabe, a gente também não sabia antes da expedição, mas todos os parques têm alguma coisa, algum calo, tem alguma ameaça, né? Então, pode ser a caça, pode ser a subtração de aves, né, para venda, tem muita gaiola de passarinho rolando por aí, pode ser o desmatamento, pode ser o fogo, pode ser garimpo, pode ser uma série de questões, né? 100% dos casos onde a gente tem o turismo acontecendo, o ecoturismo acontecendo de uma forma responsável, controlada, né, enfim, controlada, bacana, isso é repelido por dois motivos. O primeiro é que você tem turistas e guias circulando, né? Então, aquele cara que faz uma atividade legal vai falar, pô, não vou mais fazer aqui, né? Porque tem gente circulando, né? Alguém vai me dedar, vai pegar mal e não sei o quê, né? Vai ouvir um tiro, ou o cara passeia com um cachorro, né? Para fazer caça, vai ficar ruim, né? A longo prazo não vai dar. E o outro é que você dá uma alternativa de renda. Então, você fala assim, pô, mas a pessoa precisa caçar para ela poder se alimentar, para ela poder levar um sustento para a família, né? No longo prazo, ou já no médio prazo, a gente consegue fazer uma transição em que essa pessoa ela não precise mais caçar, porque ela vai poder ter um negócio, ela vai ter um emprego, né, que seja através do ICMBio, através, por exemplo, do Instituto Ecos, através de
outros restaurantes, bares, hotéis, motoristas, né, o que quer que seja, para poder ter uma alternativa de renda. Assim, todo mundo ganha, né? E a gente tem que fazer esse ciclo acontecer. E pegando só o gancho da visitação ordenada, que isso foi uma coisa que também chamou muito a nossa atenção aí no Cavernas do Peruaçu, o controle muito rígido, né? E no melhor dos sentidos, rígido, visando a conservação e o acompanhamento contínuo para cada trilha, né? Então, assim, você saber, puxa, quantas pessoas vão estar em cada trilha naquele dia, você saber qual que é a capacidade máxima de pessoas por trilha, por dia, e você ter um estudo contínuo para entender se esse número está correto ou não, né? Então, essa foi uma coisa, assim, que foi muito bacana. Claro, tem todo o viés do lado bastante sensível, né, das cavernas que a gente aprendeu enquanto a gente estava aí, o quesito, puxa, as cavernas que ainda estão em formação, então, o quão sensíveis são os espelhotemas, né, a gente não pode tocar, a gente não pode interferir, porque senão a gente mata, né, com a nossa gordura do corpo, se a gente toca ali, a gente forma essa capa protetora e aí o espelhotema vai deixar de crescer, era uma coisa que eu não entendia, né, e eu aprendi aí no Peruaçu, que era, poxa, tudo bem, não pode tocar, mas por que não pode tocar, né? E aí foi muito bacana quando eu finalmente entendi. E realmente é um fator muito, muito interessante e que, na nossa opinião, né, precisaria ser exportado para todas as unidades, porque fica muito bem organizado, né? E é uma visita muito, muito prazerosa para o turista, porque acaba não sendo um turismo de massa. É claro que, de novo, né, voltando à minha fala do começo, cada unidade, cada parque tem a sua singularidade, tem os parques que comportam mais gente, tem os que comportam menos gente, mas ter essa atenção, né, para chegar nesse número e ter uma organização que esse número é respeitado é algo muito bacana. É bom para o turista, é bom para a unidade, né, para o mundo natural, então esse ponto muito legal. Aspecto da população local, né, reforçar o que vocês citaram, um turismo em que os condutores todos são locais. A gente teve esse esforço, poxa, mas né, alguém pode, às vezes, né, ter algum tipo até de preconceito, falar, mas que capacidade eles têm de ser condutores? Total, capacidade incrível, porque conhecem o local, alguns deles moraram dentro do parque, conhecem a história, são bastante autênticos, exige um investimento, né? A gente fez, né, os cursos de formação. Interessante citar o caso, por exemplo, da Camila, que conduziu vocês, que levou a ela por conta própria ir atrás de estudar biologia, o outro estudou como turismólogo e começa a ele definir os próprios trilhas. Então, assim, começa a gerar uma outra perspectiva para esses jovens que jamais pensavam em, bom, se dedicar ao turismo, se dedicar à conservação, no caso, né? Ela foi para a biologia também porque tem interesse na conservação, para mostrar assim como é um círculo virtuoso, né? E é importante trazer assim, falar, nossa, a gente está contando, o parque hoje está numa situação muito boa de uma parceria com a população local fabulosa, e é uma parceria que é fundamental porque a população local está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, são os melhores guardiões da natureza, são as populações locais. O parque não tem só restrição, tem restrições de uso, né? Ele tem para que seja protegido, né? Citaram o caso lá tem o espelho-temas, as cavernas, a biodiversidade, mas ele pode ser uma alternativa de geração de renda e que é uma cadeia incrível, porque são condutores que recebem, tem várias pousadas locais. Daí fala assim, mas não quero trabalhar, eu sou agricultor. Sim, você como agricultor tem que fornecer comida para essas pousadas. Tem o pessoal que trabalha com artesanato, tem o pessoal com né, com seus estabelecimentos da cidade. Então criou uma outra dinâmica. E o Peruaçu tem essa característica de não há hotéis de pessoas externas, né? Somente pessoal local. Mostrou que é possível, né? O investimento, adequação das próprios sítios, das suas moradias. O ano passado foram quase 9 mil visitantes, terem uma ideia, né? Então é uma escala bacana. Trazer que também o parque ele tem parte dele é terra indígena também, Chacriabá. Esse pedaço que é parque e é terra indígena, os indígenas falam assim, que bom, que é uma área protegida, um santuário, isso vai ser uma área sagrada para nós, para os animais reproduzirem. Isso é importante para eles,
para que a área de uso deles receba sementes, seja repovoado, os animais possam se reproduzir. Então, essa beleza que a gente vê no Peruaçu também. Aliás, eu esqueci de comentar um outro ponto da nossa experiência e da organização, que é o seguinte: todo mundo assiste um vídeo, né, logo que chega no parque. E isso é muito bacana, porque é um vídeo que traz informações desde as mais básicas até algumas mais específicas e coloca todo mundo na mesma página. Né? Então, para você não entrar no parque e falar, eu não sabia que eu não podia tocar no espelho-tema, né? Eu não sabia como me importar, não sabia como me importar com um animal, o que fazer, pode dar comida, não pode dar comida, né? Então, assim, já coloca ali o que você vai ver, né? Claro, sem fazer grandes spoilers, né? E o que você também não deve fazer. Então, essa orientação, o mapa que tem ali no início, é um parque que pede feedback, que isso é muito bacana também, isso é muito raro de acontecer, né? Então, tem um formulário de feedback para você poder dar o que você achou, o que você, tanto do parque quanto do guia, poder dar sugestão, né? Isso é muito importante. E uma outra coisa é o Instituto Ecos que está lá presente, né? Não só com a lojinha, mas já falo da lojinha, mas com o conhecimento também, né? Então, vocês têm um escritório, uma base avançada lá. É muito bacana poder conversar com o pessoal que fica ali para poder entender do Instituto Ecos, para poder entender a importância, a relação, né, do que é feito, o que já foi feito e o que é feito hoje, né? E tem a lojinha, que é aquilo, você se sente parte, né? Porque são produtos super bacanas, né? A preços muito justos e acessíveis, né? Todo o valor que você compra é revertido para o Fundo Peruaçu como uma doação para poder fazer a manutenção, a criação de novos atrativos, ou o que for o ponto mais necessário, né? Como você estava comentando, Roberto, de repente a manutenção de um veículo, né? Poder trazer recursos também das pessoas que estão comprando. E você leva um souvenir, né, para sua casa. Tem vários tipos de souvenir. E você leva um pedacinho do parque, que seja um adesivo, um imã de geladeira, uma camiseta, um livro, né, ou mesmo uma foto ali de tudo isso para você poder carregar consigo essa experiência. Então, pô, fica muito completo, fica muito gostoso, né, de você poder visitar e você ainda levar alguma coisinha para você para casa, contribuindo para o parque. Denis e Letícia, adorando a conversa, mas eu acho que a gente já podia, né, ouvir aí alguma palavra final, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, acrescentar, que faltou a gente abordar hoje aqui. Olha, um comentário que eu tenho não vou puxar a sardinha porque nós estamos conversando aqui, mas eu gostaria mesmo de ver mais iniciativas como essa do Instituto Ecos, junto com o Fundo Peruaçu e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Brasil adentro, né? Então, que o Instituto Ecos Brasil possa fazer isso com mais parques, né? Ou que outros institutos, outras pessoas possam fazer isso com outros parques. A gente vê muito valor, dá um orgulho imenso de estar lá mesmo, né? Impressiona positivamente todo esse arranjo, a organização, né? Como é que tudo que a gente viu. E acho que é isso, né? Um parque mesmo para você entrar lá no meio. A gente nem falou dos atrativos, mas acho que também, enfim, deve ter bastante discussão, né, em material com relação a isso, mas assim, vai, né? Porque é um lugar maravilhoso e você vai. A única coisa é se prepara para o pescoço, porque você vai ficar assim, né? Você olha muito para cima, né? Porque é muito grandioso. Você está sempre olhando para cima. E esse cerrado completamente diferente, né? A Mata Seca, que é um cerrado que a gente conhecia pouco, outras unidades de conservação acabam protegendo outras fitofisionomias de cerrado, né? E aqui especificamente tem muito da Mata Seca, que é um que a gente vê pouco por aí, então é muito especial mesmo. A gente ficou muito inspirado, né, pela composição inteira do parque, não só pela beleza natural que ele proporciona, né, um parque muito completo e muito profundo, e também pela questão dos arranjos institucionais, né, que foram feitos. Então, você ter
o Instituto Ecos Brasil trabalhando de braços dados com o ICMBio, né, com o órgão gestor, com a população local que se sente fazendo parte, né, dessa rede toda, é algo que é muito inspirador, né? Você vai e não só você se sente conhecendo um lugar novo, que sim, é absolutamente maravilhoso, mas você vê muita gente também se sentindo ali pertencente, né? Se sentindo nesse grupo mesmo, né? Nos deu uma sensação... Enfim, Minas tem esse ponto que é um grande abraço, né? Minas é aquele estado que você chega e que, ai, que delícia, aquele pão de queijo, aquele grande abraço que você recebe. E acho que o parque faz isso de uma maneira muito, muito forte também, não só o espaço, né, o mundo natural, mas as pessoas que estão ali no entorno, né, um lugar que te dá esse grande abraço.